Uma das coisas que mais me incomoda é ver os meus alunos, meus clientes, meus pacientes cometendo gafes, pecados na alimentação, sem saber que estão errando. Eu sou o coach Gustavo de Lima, eu também sou nutricionista esportivo e vamos lá tirar suas dúvidas sobre carboidrato. Depois que as dietas low carb, dietas cetogênicas entraram na moda, tem um montão de gente que fica falando mal do carboidrato por aí. Eu, particularmente, acredito que o carboidrato é importante, mas você só precisa ver a quantidade, o horário e o tipo de carboidrato que você vai ingerir. Eu acredito de verdade que o carboidrato faz parte de uma alimentação equilibrada. Só que eu, particularmente, gosto de pouco carboidrato. Eu vou explicar para você alguns conceitos que são importantes com relação ao carboidrato, mas é muito importante que você veja esse vídeo até o final, porque no final eu vou falar sobre os horários. E os horários para comer o carboidrato realmente é o mais importante em tudo isso que eu vou falar. Antes de eu falar do horário, eu vou falar para você como escolher e as vantagens de cada tipo de carboidrato. Vamos começar pelas leguminosas. Leguminosas são feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Sem desmerecer as frutas, os legumes e as verduras, os tubérculos, o que eu mais gosto são as leguminosas. Por quê? Porque as leguminosas, elas têm uma quantidade de aminoácido maior do que os outros tipos de carboidrato. Então, mesmo que não seja uma proteína completa, igual as proteínas de origem animal, quando você come feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, essas leguminosas têm uma boa quantidade de aminoácidos e acabam, além de acelerar o seu metabolismo, favorecendo toda a recuperação da sua estrutura. Por quê? Porque tudo que é estrutural, tudo que faz parte da sua fisiologia, da sua estrutura ali, do seu corpo, é proteico. Além das leguminosas possuírem também uma boa quantidade de carboidrato e uma boa quantidade de fibra, principalmente o grão de bico e a lentilha. Então, dar preferência pelas leguminosas, na minha opinião, é uma grande vantagem. Segundo, as frutas, os legumes e as verduras têm uma baixa quantidade de aminoácido, de proteína, mas têm uma boa quantidade de carboidrato e uma boa quantidade de fibra. Nem todos, mas algumas frutas e algumas verduras e legumes têm uma boa quantidade. Então, dá preferência pelos legumes, verduras que têm maior quantidade de fibra, vai ser mais vantajoso. Então, se forem as frutas, morango, pera, mamão, ameixa, são frutas que têm uma quantidade de fibra maior, que vai deixar a absorção do carboidrato mais lenta e favorecer todo o fluxo, todo o trânsito intestinal. E com relação aos legumes, as verduras e tudo aquilo que compõe a sua salada, você pode aumentar a quantidade de folhas, você pode comer mais brócolis, pode comer mais couve-flor, couve de Bruxelas, que são alguns que têm uma boa quantidade de fibra também. E por último, mas não menos importante, os carboidratos que vêm, digamos, da terra, né, que vêm enterrados, que são os tubérculos, que têm uma maior quantidade de carboidrato e uma menor quantidade de fibra. Então, esse carboidrato, se você quer emagrecer, é importante que você coma realmente muito pouco, em baixas quantidades ou em horários realmente muito estratégicos. E dá preferência por esses tipos de tubérculos, que tem um índice glicêmico menor, que é a velocidade de absorção de toda essa glicose, de todo esse carboidrato. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápido absorve. Quanto menor o índice glicêmico, mais lenta é essa absorção. Então, dá preferência pela batata doce, pela mandioca, pelo inhame, vai acabar favorecendo que essa glicose seja absorvida de maneira mais lenta. Então, no fim das contas, os tubérculos, as frutas, os legumes e as verduras e as leguminosas eu considero que são boas fontes de carboidrato. Agora o pão, mesmo os pães integrais, o arroz, os derivados do milho e de farinha de trigo, para mim não geram vantagem nenhuma, na minha opinião, não geram vantagem nenhuma, nem para estética, e nem para desempenho, e nem para saúde. Beleza, Gustavo, você me explicou os tipos de carboidrato, os que têm maior quantidade de aminoácidos, os que têm mais fibra, os que têm menor índice glicêmico, mas que horas que eu como esse carboidrato? Vamos lá, se você
independente do modelo que você faz de alimentação, comer carboidrato pós-atividade física, pós-treino, sempre vai ser o melhor horário para você comer carboidrato. Se você faz uma dieta cetogênica ou low carb, vai ser interessante que você coma no máximo 40 gramas de carboidrato no pós-treino. Se você faz uma dieta tradicional, que não é com baixo carboidrato, não é com restrição de carboidrato, você pode comer de 60 até 80 gramas de carboidrato no seu pós-treino. E um outro horário que vai ser muito importante você comer carboidrato, se você não fizer low carb e não fizer dieta cetogênica, é no pré-treino, antes de você fazer as suas atividades físicas. Se você não faz nenhuma atividade física, é interessante que você coma algum carboidrato para iniciar o seu dia. Por quê? Para você ter uma boa quantidade de glicose, uma boa quantidade de energia, de glicogênio, para cumprir com tudo aquilo que você tem para fazer. Eu espero que eu tenha conseguido atualizar suas informações sobre carboidrato e fica de olho aí no canal, se inscreve e até o próximo vídeo.